Olá, saudações e bem-vindo a mais uma edição do Mais Info, hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020. O governo moçambicano declara a prorrogação do estado de emergência. Cidadãos em Vilanculo aplaudem a decisão tomada pelo chefe de estado moçambicano, Filipe Nyusi. No âmbito da luta contra a Covid-19, o setor da saúde em Vilanculo prevê criar um posto de sentinela para a medição da temperatura. Estes são os tópicos que vamos desenvolver nos próximos minutos desta presente edição do Jornal Online. Mas antes de irmos para lá, pedimos para que subscreva-se neste canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para estar a par das nossas informações. Até já! O governo moçambicano declara o estado de emergência por mais 30 dias. Acompanhe. Presidente da República, Filipe Nyusi, prorroga estado de emergência em curso no país por mais um mês no âmbito da prevenção do novo coronavírus. Filipe Nyusi prorrogou por 30 dias, com início a partir de 1 de maio, o período de estado de emergência em vigor no país. Falando esta quarta-feira na Presidência da República, o chefe de Estado moçambicano explicou que a prorrogação do estado de emergência deve-se ao fato de existir algumas pessoas que não cumprem com as medidas de prevenção desta pandemia. Compatriotas, temos ainda constatado que, apesar do aumento dos casos de contaminação, há um relaxamento na postura dos nossos compatriotas em relação à prevenção e à contenção da propagação desta pandemia. Esta situação pode conduzir a curto e médio prazo a um aumento exponencial de casos com consequências dramáticas para as famílias e para todo o país. Neste contexto, sensíveis com a situação real do país, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança e aconselhado pela Comissão Técnica e Científica criada para o efeito decidir declarar a prorrogação do estado de emergência com início às 0 horas do dia 1 de maio de 2020 e término às 23h59 no dia 30 de maio de 2020. Na sua comunicação feita à nação, Filipe Nyusi reforçou as medidas de prevenção do novo coronavírus. As medidas que tomamos e outras que se venham a mostrar necessárias só podem produzir os resultados desejados se todos colaborarmos. Por isso, para além das providências já anunciadas, por palavras simples estou a dizer, vamos ficar em casa. Mroe, o Kenyanyu ni hale wani, ngatigare pamutsi, ayetsemene kaya. E porque nos mercados verifica-se maior enchente de pessoas, o chefe do Estado moçambicano deixa as seguintes orientações. Nos últimos dias constatamos que o número de pessoas que saem das suas casas à busca de serviços não essenciais cresceu, colocando em risco as próprias pessoas e outros concidadãos. Registramos igualmente que muitos estudantes que deveriam estar nas suas casas continuam a movimentar-se sem propósito específico e inadiável. Quero, por isso, apelar aos pais e encarregados de educação para liderarem pelo exemplo, ficando em casa, a não ser que tenham razões imperiosas para se fazerem à rua. Apelo ao setor informal da nossa economia para uma maior consciência face ao coronavírus e que cumpram na íntegra as medidas em curso. No final, não há setor informal e setor formal. Os nossos irmãos do setor informal têm uma vantagem para ajudar isso. Na comunicação do Presidente da República, feita à nação no contexto do coronavírus, sublinhamos o seguinte:
esta pandemia pode ser derrotada. Requer apenas a nossa ação coletiva, disciplina e tolerância. Tem de ser coletiva porque pode prejudicar. O novo coronavírus não pode sobreviver ao distanciamento social. Não pode sobreviver diante de uma higiene pessoal e coletiva. O vírus não anda. Quem o transporta são as pessoas. Depois desta notícia, saiba que cidadãos em Vilanculo aplaudem a decisão tomada pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi ao prorrogar o estado de emergência por mais 30 dias. Cidadãos em Vilanculo consideram que a prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias no país poderá reduzir o nível de propagação do coronavírus. Acrescentam que foi uma decisão sábia tomada pelo presidente da República, que tem em vista atrasar os níveis de contaminação pela pandemia para não colapsar o Sistema Nacional de Saúde. É uma prorrogação necessária, né? Tendo em conta os números de casos que nós temos estado a acompanhar, não é? E é também este o momento de fazermos uma introspecção em relação àquilo que são as nossas atitudes para a prevenção desta pandemia. Sabemos muito bem que esta pandemia não tem pernas quando nós não a fizermos circular. É preciso acatarmos com as medidas de prevenção. Agradeço a ele se ele colocou essa opinião, porque alguma coisa ele avaliou e viu que, olha, se tivesse permitido para que o mundo continuasse a trabalhar de uma maneira, de como trabalhávamos na maneira antes, talvez as coisas iriam se estragar. Eu posso dizer que o presidente da República foi, na verdade, muito correto, porque o que nós como moçambicanos esperávamos nessa quarta fase que ele voltou à nação, nós esperávamos, na verdade, coisa mais pior, que era, na verdade, todos ficarmos em casa. Mas, na verdade, por prolongar mais de um mês, isso que nós precisamos é agradecer nesse momento essa decisão. A decisão foi muito óbvia, nós agradecemos, na verdade, a decisão do presidente. Foi muito correto. Acho melhor que o nosso governo prolongou, porque o caso de Covid-19 está a aumentar cada vez mais. Então é muito mais pela nossa proteção e a nossa saúde. Os nossos entrevistados reiteram o apelo para a necessidade de cada um fazer a sua parte no cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do novo coronavírus. Então, o apelo que eu digo para todos os moçambicanos, temos que acreditar e respeitar a decisão de uso de máscaras. Devemos usar as máscaras pela nossa proteção. Devemos nos proteger para precaver a doença. Devemos ser responsáveis por nós e pelos outros, não é? Sabemos que as medidas de prevenção devem ser conjuntas, não é? Cidadãos em Vilanculo reagindo em torno da prorrogação esta quarta-feira pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi do estado de emergência por 30 dias, com início a partir de amanhã, no contexto da prevenção da Covid-19. Jornal Online caminha para a sua reta final, mas antes, saiba que no âmbito da luta contra a Covid-19, o setor da saúde em Vilanculo prevê criar um posto de sentinela para a medição da temperatura. Autoridades de saúde em Vilanculo vão criar postos de medição de temperatura a todos os cidadãos que entram neste distrito. A medida está inserida nos esforços visando travar o alastramento da Covid-19, o novo coronavírus. Os postos de medição de temperatura aos cidadãos que entram no distrito de Vilanculo serão instalados ao longo da Estrada Nacional número 1, nos limites do norte e sul desta divisão administrativa, segundo fez saber o diretor de saúde em Vilanculo, Arlindo Severiano. O distrito já conta com um centro, nesse caso, de isolamento para prováveis casos de Covid-19. É um jeito, sim, de uma empresa, mas também estamos nesse momento, se calhar, a abrir espaços para quem tiver também o mesmo gesto, para poder também fazer o mesmo em termos de oferta ou doação de algum material, nesse caso, necessário para a prevenção da Covid-19. O termômetro também é importante, porque nesse momento estamos a pensar em termos, nesse caso, a nível do distrito, um posto de sentinela, onde nós vamos também a fazer, nesse caso, a medição da temperatura para os nossos concidadãos que entram no nosso distrito. Refira-se que um dos centros de isolamento que poderá atender possíveis pacientes graves da Covid-19 na província de Inhambane está instalado em Vilanculo. O diretor de saúde afirma que há aspectos a serem melhorados.
Já que criamos o centro de isolamento, as máscaras, nesse caso para a proteção do técnico de saúde, são importantes. O próprio álcool para a higienização das mãos é importante. Não só temos mais desafios em termos do próprio, nesse caso, as próprias instalações, né, que lá estão. Precisamos muito apoio mesmo, não só em termos de material de equipamento médico, mas também em termos de mobiliários. É importante nesse momento para nós podermos apetrechar o nosso centro de isolamento. Vamos falar de carteiras, mesas e muito mais. A província de Inhambane e o distrito de Vilanculo em particular ainda não registraram nenhum caso positivo do novo coronavírus. Com esta informação, caro telespectador, damos por encerrada mais uma edição do Mais Info, hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2020. Mas antes da nossa retirada, saiba que a Covid-19 é uma realidade e para prevenir-se dela, lave sempre as mãos, pois esta é uma das medidas de prevenção. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade. Por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19: febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saiba como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de 1 metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao expirar ou tossir. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá a si, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se do que remediar. Proteja-se!